Nesta altura do ano, e muito por causa do Natal e das festas, a procura de azevinho para as decorações aumenta sempre. Anda muita gente à procura porque acham que é realmente, não há Natal sem ter um raminho de azevinho. Quando acaba a quadra festiva, o que é que se faz? Deita-se fora. Nada disso. Pode-se aproveitar as folhas para fazer um chá, porque parece que previne o aparecimento de algumas doenças. Quem o diz é a minha próxima convidada, a Fernanda Botelho, especialista em plantas aromáticas e medicinais, e está aqui comigo para falar dos benefícios das plantas de Natal. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. O seu Natal foi bom? Foi bom. Não abusei muito. Não abusou muito? Olha, só um bocadinho. Isso é que é bom. Portanto, não é só o azevinho, nesta altura do ano, que é muito procurado. Sim. É a gilbardeira. A gilbardeira. Sabem o que é gilbardeira? Alguém esta sabe? Aqui. Que há muita gente a chamar-lhe azevinho também, ou falso azevinho, porque também tem as bagas vermelhas. Esta é mais comum de encontrar do que o Esta azevinho. é mais comum, mas também é protegida. Esta é mais comum, o azevinho é mesmo protegido por lei. Portanto, estamos a falar de dois arbustos, duas plantas que são protegidas porquê? Porque houve uma sobrecolheita, por causa desta época festiva, colhia-se muito especialmente o azevinho e há 20 anos atrás, então saiu um decreto-lei que proibiu mesmo a colheita do azevinho no campo. Portanto, para termos um azevinho em casa, plantamos nos nossos ter à vontade. Sim. Agora, uma coisa como esta, eu não sei se já repararam neste azevinho magnífico que está aqui atrás de mim, que é maravilhoso, e a Fernanda diz-me que um arbusto destes demora muito tempo a ficar deste tamanho. São de crescimento extremamente lento e eu diria que um azevinho deste tamanho terá mais de 20 anos, 20, 25, entre os 20 e os 30. Portanto, é uma árvore que cresce muito lentamente, mas pode ser uma árvore centenária. Temos várias no Gerês, na Serra da Peneda Gerês, há muitos azevinhos ainda em estado selvagem e lá têm 200, 300 anos alguns deles. Que coisa maravilhosa. Portanto, é mesmo uma espécie a preservar, mas nós gostamos tanto de ver estas bagas tão bonitas, não é? E eu estava aqui a reparar que nós associamos o azevinho às folhas bicudas, com piquinhos, e estas são redondinhas. Pronto. Isso é porquê? Isto é porque as árvores mais velhas não precisam de ter os picos, porque não precisam de se defender dos predadores, dos animais. As árvores mais pequeninas, temos aqui esta, por exemplo, que está num vasinho, isto é uma plantinha que há de ser 2 anos, se calhar, cheia de piquinhos. Portanto, é uma defesa própria da planta contra os seus predadores. Quando é maior... é pequenina, fica cheia de picos para ninguém a estragar, não é? Pois, e à medida que vai crescendo, já não precisa, tem as bagas na mesma, mas já não tem os picos. Mas, Fernanda, as bagas são extremamente venenosas. Eu não diria extremamente, mas são bastante tóxicas. São tóxicas, sim, são bastante tóxicas. Tanto estas como a da gilbardeira. Mas não matam? Podem matar, se ingerirmos muitas, é melhor não as utilizar. Portanto, aquela célebre voz do povo que diz não toquem nas bagas e as crianças de pequeninas no campo aprendem logo não comam, porque isto é apelativo, não é? Não comam as bagas, não se deve. Não se deve. Isto é apelativo para os pássaros, portanto, quase tudo o que tem bagas vermelhas ou laranjas ou cores muito fortes no inverno, normalmente estão em fruto ou em bagas no inverno, é para chamar a atenção dos pássaros, que são os seus principais predadores. Portanto, para nós, aos pássaros não faz mal, mas para nós pode ser mortal. Não acho que seja mesmo, mas é melhor evitar. No entanto, com as folhas podemos fazer um chá. Fizemos aqui uma infusão ou um chá, que colocando as folhas dentro de um bule, verte-se água a ferver por cima, espera-se 10, 15 minutos. As folhas assim em estado natural? Sim, estas folhas... secar? Não, os chás podem-se fazer sempre com as folhas ou frescas ou secas. Todos os chás se podem fazer assim? Todos, sim. São muito poucas as exceções. Eu, aliás, prefiro sempre os chás com as plantas verdes, porque estão acabadinhas de colher, têm os seus princípios ativos muito mais vivos e o sabor é muito mais interessante. Então, quer dizer, andamos nós e as avós e as mães a secar o chá e afinal pode-se colher e atirar para dentro do bule e já está. Seca-se porque os chás não estão disponíveis durante o ano inteiro. Por isso daí a tradição de secar para se poder ter todo durante o ano inteiro. De qualquer modo, não há contraindicações. Não. E a Fernanda é uma especialista em plantas medicinais e naturais. De onde é que lhe veio essa paixão pelas plantas? Eu cresci no campo, cresci ali na zona de Sintra, na Tojeira, e desde pequenina que ia para o campo e cresci sempre rodeada de plantas. Depois,
aos 17 anos fui para a Inglaterra e os ingleses são grandes amantes do mundo natural e da jardinagem e lá fui estudar plantas medicinais, trabalhei numa ervanária e fui desenvolvendo mais este gosto que sempre tive pelas plantas medicinais. Quando sei, a Fernanda tem em sua casa muitas espécies de plantas medicinais, terapêuticas. Tenho um espaço que não é assim muito grande, são cerca de 500 metros quadrados, mas deixo muita coisa acontecer, o São Roberto e a tanchagem, que eu até trouxe para aqui algumas, as malvas, as ortigas, isto cabe tudo no meu quintal, portanto as plantas espontâneas ficam lá, eu gosto de as ortigas também? As ortigas são as melhores. Não manda as ortigas às ortigas? Não, e não pico nas ortigas, e são a rainha. Mas não se pica como? Não pico, ops, piquei-me. É que eu ia dizer, não, experimente. Porque eu faço logo, com a alergia à ortiga. Mas se apertar assim com força, esmaga os picos e ela já não incomoda. Portanto, é preciso nós sermos mais fortes que a ortiga. Então vamos lá ver agora se eu não tenho um acidente de trabalho. Vá, experimente, força. Pois é, assim não. Picou? É só não quando picou. Nós passamos com a mãozita sem querer, e estamos sem querer. desatentos. Então, para que é que serve a ortiga? A ortiga é a melhor planta que nós temos disponível durante o inverno para quem tem anemias. É uma planta extremamente remineralizante do organismo. É muito rica em ferro, em cálcio, em vitamina C, em potássio. É uma fonte de sais minerais. Chá também para dentro da água. Eu bebo chá quase todos os dias. Durante o inverno, chá de ortigas e tudo o que se faz com o espinafre pode também fazer com ortiga, desde esparregados, sopas, arroz. Esparregado de ortigas, é fantástico. Fernanda, temos que a trazer à cozinha do Boa Tarde. Então, fazer um esparregado de ortigas. Então, faz tal e qual, só com a ortiga ou mistura com o espinafre? Não, mistura depois com a farinha. Não, o espinafre não, porque o espinafre, para quem tem problemas ósseos, o espinafre tem um componente que é o ácido oxálico, que dificulta a absorção do cálcio no organismo. Nós julgamos que tudo o que é verde é bom, o espinafre não é grande coisa. Especialmente para quem tem problemas ósseos, não é muito recomendado. Portanto, tem aqui um bom substituto. E com estes... faça um esparregadinho de ortigas, é só o que eu tenho. É mais barato, não é? É mais fácil de encontrar. Mais barato. Portanto, já experimentou e já deu a comer a alguém o seu esparregadinho de ortigas? E a sopa faço imensas vezes. Quando tenho convidados lá em casa, faço muitas vezes sopa de ortigas e não digo o que é, só no fim. Mas que sopa tão boa. Depois era ortigas. Mesmo as crianças... E acreditam quando diz que é ortigas? Claro. Acreditam, porque já sabem da sua paixão pelas plantinhas. Sim. Eu estou fascinada com esta sua paixão pelas plantas, porque adquiriu muitos conhecimentos em cursos que fez. Portanto, estávamos a falar do azevinho. Vamos lá, o azevinho que é este aqui. Sim. Quem tem um raminho de azevinho, o que é que faz? O chazinho. Pronto, só pode fazer um chá, as bagas. Guardando as que sobraram do Natal, pode experimentar então fazer um chá e convém, como ela é muito coriácea, é folha rija, convém ou deixar de molho umas 3 horas, ou mesmo durante a noite deixa de molho e de manhã ferve-se um bocadinho, porque normalmente os chás feitos a partir das folhas e das flores não é preciso ferver, não se deve ferver, aliás. Não, verte-se a água a ferver por cima e espera-se. Quando a folha é mais rija, então convém ferver um bocadinho. E depois toma-se. Como o sabor é assim um bocado... Quais são as propriedades? Então, o azevinho é indicado em quê? O azevinho usava-se tradicionalmente, agora não se usa muito, usa-se muito pouco, mas usava-se principalmente para infecções urinárias. Também para baixar febre, já há relatos de os celtas, os anglo-saxónicos usavam-na bastante. Era muito associada a tradições xamânicas e etc. Hoje em dia usa-se muito pouco, por isso é que eu trouxe uma série de outras, porque é mais interessante fazermos, portanto, para a prevenção das infecções urinárias, outras plantas e não o azevinho, já que ele é protegido. Sim, não vamos estragar azevinho se podemos encontrar plantas que não estejam protegidas, não é? Sim. Então, semelhantes às propriedades do azevinho, podemos encontrar então, temos no caso das infecções urinárias, temos a tanchagem. Tanchagem, que é uma planta comum, cresce muito nos relevados, é muito bonita, muito macia. Mas é o que é? É uma espécie de um infestante que as pessoas acham que é uma erva daninha. É, exatamente. É o que chama uma planta lá no silvestre. quintal, lá uma coisa destas ali, vão arrancar para deitar fora, pensam não arranquem. Até se pode comer, eu hoje não vou comer ao vivo. Pronto, tem estas 7 nervuras, também se chama erva das 7 nervuras, é muito comum. Pois tem. É muito bonita e tem imensas aplicações, desde tosse, é boa para tratar a tosse, ajuda a soltar a expectoração e é boa para... Chama-se as 7 nervuras, mas eu já só vejo 5. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 e depois estas contariam. Quando ela se desenvolve mais, aqui tem mais 2 que são 7. São as 7. Sim. Então, mas diga-me cá, ainda agora estava a dizer que não se deve ferver o chá, porquê?
Porque retira as propriedades. Retira as propriedades, satura, fica demasiado forte, até fica desagradável, portanto nunca se ferve. Fervem-se sim cascas, raízes e sementes. Portanto um chá de sementes de fungos, por exemplo, para libertar mais exatamente, são mais lenhosas, precisam de ser fervidas. Então esta aqui é tanchagem. Então as escravistores precisam de um bloco de notas e com muita atenção. Tanchagem. Esta, infecções urinárias. Infecções urinárias e mais outras coisas. Portanto, nunca servem só para uma coisa. Servem, mas uma das suas aplicações é infecções urinárias. E a outra, que eu gosto sempre de falar, que é provavelmente a planta mais utilizada em Portugal. Sabe o que é isto? Não sabe? Não é a planta sei. que se usa mais de norte a sul. Toda a gente usa isto. Não sei se é parecido. Elas sabem. São as malvas. Isso é da Isto são as malvas. As parecem sardinheiras. Sim. Aliás, na Madeira chamam sardinheiras a Isso é exatamente a folha da malva. É que eu sempre confundi as malvas com as sardinheiras. São muito parecidas, esta variedade de malvas. Depois há outra, que é a lavateira. Mas isto é a malva mais comum. As senhoras aqui que estão aqui a dizer que... Para que é que usam isto? Para chá? Chá de quê? Lavagens. Lavagens é que para limpar o organismo? Não, lavagens genitais mesmo. Sim, lavagens vaginais para infecção. É um excelente anti-inflamatório. Portanto, este é mesmo anti-inflamatório. Todo tipo de inflamações. Então uma pessoa com uma constipação ou uma gripe toma um chazinho de malva? Pode tomar, porque ajuda a soltar, tem muita mucilagem que ajuda a soltar a expectoração. Portanto, é útil para isso. Tudo o que tem muita mucilagem suaviza os tecidos do organismo. Portanto, quando há uma infecção urinária e sentimos muita irritação, ela acalma e suaviza aquela sensação de irritação. Portanto, isto junta-se às barbas de milho ou aos pés de cerejeira, que são as plantas mais indicadas. As três para as infecções urinárias. E ainda a urze. E, por exemplo, deixe-me perguntar, por exemplo, uma pessoa que esteja a fazer um chazinho para si, sozinha, quantas folhinhas de malva deve usar para um chazinho? Olha, para uma chávena, ou vamos dizer para este bolo. Para este bolo, umas 3 folhas destas. Para não exagerar, porque um dos segredos é a quantidade que se põe para não ser nem de mais nem de menos. Pronto, isso é sempre relativo. Mas uma coisa que é importante que fique claro é precisa-se sempre do dobro da planta fresca em relação à planta seca. Portanto, se nós vamos fazer um chá com a planta seca, precisamos de metade daquilo que precisaremos se a planta estiver fresca. Portanto, a seca está mais concentrada, se for fresca, mais folhinhas lá para dentro. Eu, por acaso, só uso frescas Lúcia Lima. Pensei que outras não ficassem tão bem. A erva príncipe fresca é fantástica. Pois é, a erva príncipe é aquela compridinha, não é? Aquela compridinha. Então, mas tem aqui mais... Então, eu trouxe esta. Aquelas senhoras sabem, com certeza. Sabem o que é isto? Aquelas senhoras ali com ar quem sabe. Não conseguem ver tão bem. Não. Isto também, olha, eu isso arrancava a pensar que era uma... Isto é outra infestante, uma infestante. Tirava logo isso da relva. Mas as ervas daninhas só são daninhas até nós aprendermos para que elas servem. Então essa serve para quê? Isto é alfavaca de cobra. Alfavaca de cobra. Ou pariatária dos muros, é o outro nome dela. Isto é das melhores coisas para as infecções urinárias. Em lavagens é uso interno e externo. Portanto, fortalece todo o sistema urinário. É muito, muito utilizado. As pessoas usam muito em lavagens para tratar hemorroidas também. E pronto, basicamente... Tem uma função calmante, apaziguante, de irritações. Sim, exatamente. Então, mas tem estado a falar de infecções urinárias, todas estas Eu trouxe principalmente as das infecções urinárias, porque como íamos falar do azevinho também, e da gilbardeira, que também tem... as outras para não estarmos a estragar a gilbardeira e o azevinho. A gilbardeira esta é mais comum, portanto não tem indicação nenhuma de estar protegida. Esta também está protegida? Esta também é protegida, sim. Sim, já tinha dito, eu é que não esta também é protegida. Porque achei que era mais o azevinho. E aqui isto é urze? Isto é urze, é outra das plantas muito utilizadas para as infecções urinárias. E também se faz chá com urze? Pode fazer o chá ou pode comprar já em cápsulas. Já existem compostos fitoterápicos em cápsulas, aí tem a dosagem então necessária, e existe com urze e com uva urcina, que é da família da urze, é uma ericácea. Todas as ericáceas, as plantas desta família... O que é que quer dizer ericácea? É a família das urzes, a grande família das urzes. Portanto, se conhecer alguém com o nome de Érica, há pessoas que se chamam Éricas, tem a ver com a família destas plantas, das ericáceas. São os mirtilos, são o medronho, a uma ericácea, por exemplo, a urze, a uva urcina, e todas elas são boas para tratar infecções urinárias.
Portanto, esta trouxe-nos família. aqui uma panóplia de Para plantinhas, infecções todas urinárias. equivalentes, tanto ao azevinho como à gilbardeira ou Gilbarbeira, pode ser barbeira ou barbeira. Também pode ser. É. E aqui, E isto é essa, tomilho. cheiro, Isto é o tomilho limão, que é ótimo. Não é? Olha, e deixe-me adivinhar, também trata infecções urinárias. É verdade. Portanto, todas estas que nós estamos convencidos que são barbas de milho e pezinhos de cerejeira, afinal há uma quantidade enorme. Ainda nos falta falar desta aqui. Qual é esta? Então, agora adivinha, Conceição. Esta parece-me um azevinho descorado. É um Mas não azevinho, consigo. É também é um azevinho variagato, chama-se variagato. As plantas, quando já foram portanto, hibridadas. É um híbrido do azevinho. Já foi misturada naturalmente com outra plantinha. E usa-se como ornamental nos jardins e faz uns canteiros bonitos, etc. Então ficam, e há várias plantas que são assim, com esta auréola mais clarinha na margem das folhas. Tem as mesmas propriedades que o outro? Sim, tem. Portanto, olhem, azevinho de várias espécies. A Fernanda Botelho é uma apaixonada pelas plantas, como nós já vimos. Já fez várias publicações, começou também por fazer agendas com dicas, não é? Sim, e faço ainda, esta é de 2013. Esta é de 2013, tem aqui ao longo do ano, deixe-me cá ver o que é que há para aqui. Olha, vou ver aqui da minha data de nascimento o que é que me reserva esta semana, o que é que eu devo tomar. Ai, olha, Chagas. Chagas ou capuchinhas? Chagas ou capuchinhas. Uma infusão para aumentar a resistência a infecções. Para desinfecção e cicatrização de feridas. Pronto. Aqui está. Na minha semana de aniversário tenho aqui já umas dicas. Bonita. E todas as semanas há dicas sobre plantas. Exatamente. Fernanda, é uma paixão que não alarga mesmo. E tenho esta, e esta é para lhe oferecer. Isto é um guia. Tenho estes 2 livros, é para a sua filha, porque eu fui ver que tinha uma filha, Matilde, com 9 anos, e ofereço-lhe este livro. Que é também um guia. Sementes à solta. Que é também Sementes sobre plantas medicinais, mas. Então vai ser a minha filha. Crianças. Mas devo dizer-lhe que andou a ver, mas a minha filha já tem mais uns anos. Esta já era atrasada aquele filme. Ela já era uma informação atrasada, mas aqui vai sempre a tempo. Fernanda. Um dia destes vem cá explicar-nos mais coisinhas sobre outras plantas. Desta vez foram as plantas do Natal. Exatamente. A gilbardeira, que eu adoro, e o azevinho também. Ficaram a saber coisas que não sabiam, de certeza absoluta. E aí em casa também. Uma salva de palmas para a Fernanda Botelho. Muito obrigada. Obrigada a ti.